Ora bem, eu para já quero agradecer viamente ao Gonçalo o convite que nos fez para participar nesta sessão. É uma sessão sobre fotografia realmente o que nós gostamos muito. E particularmente a fotografia de rapinas é para nós muito interessante e é um tipo de fotografia que nos estamos a dedicar ultimamente. Nesta apresentação nós vamos começar por falar de fotografia, dar algumas bases de fotografia, do material que utilizamos para fotografar, depois como e onde as fotografamos. É muito importante, portanto, neste tipo de aves, utilizar, como nós sabemos, os abrigos fotográficos, e a divisão que é feita vai ser, inicialmente eu vou falar sobre fotografia, sobre material de fotografia e algumas técnicas para tornar essas imagens com um pouco mais de impacto. A Paula depois falará onde e como é que nós fotografamos estas aves e apresenta vários exemplos do que nós fomos registando ao longo destes anos que tivemos o privilégio de poder estar perto destas aves, de poder fotografar e de muito aprender com elas. Ok, então nós vamos começar vamos começar por falar sobre o que é preciso para fotografar com alguma qualidade as aves de rapina. Eu penso que é isso que se pretende neste tema, é o registro destas aves, mas com qualidade. Então, é evidente que é preciso ter alguns conhecimentos sobre fotografia. Nós sabemos que desde o advento do digital é muito fácil fotografar. Pegamos numa máquina, clicamos e nós temos a foto, ou se não gostamos deitamos fora, não é isso que nos interessa. Somos nós que decidimos o que é que queremos que a máquina faça. Depois é bom conhecer todo o material fotográfico. Compramos o material fotográfico, nomeadamente as câmaras, e nós não sabemos corretamente como é que essa câmara funciona. Os manuais que trazem essas câmaras são muito importantes para nós vermos e sabermos perfeitamente onde é que está o local para a abertura, a velocidade da câmara. É muito importante também conhecer as aves de rapina. E isto é porque nós sabemos que elas são muito territoriais e nós pensamos, bom, se eu vou fotografar uma imperial, não vou, de certeza absoluta, não vai lá entrar nenhuma ave. A nossa experiência mostra que isso é mentira. Elas são sem dúvida muito territoriais, mas a fome às vezes é superior a isso. E elas muitas vezes entram no território umas das outras. Se nós não soubermos, se não a conhecermos, julgamos que estamos a fotografar uma ave e estamos a fotografar outra. Depois, sabemos que elas são muito desconfiadas, têm um poder de visão extraordinário, de audição, e dificilmente se consegue fotografar estas aves ou em assalto, ou só se elas estiverem muito distraídas a comer. É preciso abrigo e saber nos comportar no abrigo. O abrigo não é completamente fechado, tem cristal, a Paula vai falar sobre isso, qualquer movimento nós podemos pôr em risco uma sessão fotográfica. Ora bem, então vamos começar e eu optei por começar pelo material fotográfico. Poderia ter a pensar, bom, primeiro fotografia, mas às vezes nós compramos o material e depois, eu agora preciso saber mais qualquer coisa sobre fotografia. Então vamos ver o material fotográfico. E nós vamos passar por este material fotográfico, enfim, não nos demorando muito, e vou só aqui chamar a atenção que está colocado noutro tom, não é? Aqui na máquina fotográfica, as compactas e as bridges. As compactas estão perfeitamente postas de lado neste tipo de fotografia. É impensável fotografar uma ave de rapina com uma compacta. Depois temos as bridges. As bridges é um tipo de câmara fotográfica que tem uma focal excelente, 800, 1000 e tal, o que nós conseguimos captar a ave longe para registro. Agora, com qualidade, não. O mesmo acontece com as objetivas. Há muito objetivas que nós temos no mercado, logicamente não vamos fotografar uma rapina com uma grande angular, não com as convencionais e macro também não. Tudo o resto é material utilizado
para este tipo de fotografia. Então vamos começar pela câmara fotográfica. Eu tenho aqui, esta é uma imagem da net que eu gostei muito, está ali Canon, eu não quero fazer qualquer propaganda a marcas de máquinas fotográficas, está Canon, como poderia estar Nikon, Sony, etc. Por acaso, é sem dúvida a máquina que nós utilizamos, porque começámos a fotografar com a Canon, gostámos muito, achamos que temos bons resultados e assim continuamos. Mas não é de maneira nenhuma, há máquinas excelentes, todas elas. Ora bem, o que é importante para uma máquina para fotografar este tipo de ave? Para já, o que torna uma câmara boa ou má é o sensor. O sensor, nas câmaras digitais, é o equivalente àquele filme que nós comprávamos, não é? Nós comprávamos um filme para pôr nas analógicas, aqui a digital tem lá o sensor. E isso é que é importante. Sensores grandes, boa entrada de luz, bons pixels, boa resolução. Estas máquinas, que são as chamadas máquinas reflex, não é? Têm o controle e todas as configurações manuais. Nós podemos mudar a abertura, a velocidade na própria máquina e facilmente. Depois podemos trocar de objetivas. Nós compramos este tipo de máquina, não é? E podemos ter tanto para uma lente tele, como para uma normal, como com uma grande angular. Ela troca facilmente lentes. A construção é ótima, está à prova de chuva, neve, calor. As baterias são muito boas e têm boa autonomia, e isto é muito importante num abrigo, perder-se determinadas sessões ou determinada ave que está a interagir, porque deixamos de ter bateria, é mau e muitas vezes são imagens, são cenas que não se repetem e elas fazem vídeo. Portanto, estas câmaras são as chamadas reflex. E são reflexos, porquê? Porque a imagem que nós obtemos pelo visor óptico é refletida por um espelho. Estas máquinas são as utilizadas, sem dúvida, para este tipo de fotografia. E há dois tipos. Ora bem, esta é a melhor máquina para fotografar e para termos fotografias de qualidade. São as full frame. E o que é que quer dizer full frame? Full frame quer dizer que é um sensor que ocupa toda a tela, não é? Portanto, esse sensor é semelhante aos 35 milímetros dos filmes das analógicas. Logicamente, grande sensor, maior qualidade de pixels, já vimos isso, melhor qualidade de imagem. Logicamente que melhor qualidade de imagem, grande sensor, bons pixels, menos ruído. O ruído é depois pelo ISO. Mais à frente nós vamos perceber o que isto é. Logicamente, pequena profundidade de campo, distância focal efetiva, isto é importante, ou seja, uma lente com uma distância focal X, imaginemos 300, acoplada a uma máquina, a uma full frame de 300, a distância é efetiva, são 300 que nós temos. O pior disto tudo é que são câmaras muito boas, que nós podemos confiar, a imagem é muito boa, só que na verdade o preço é um preço elevado. Então, outra câmara reflex, só que, portanto, é o sistema APS tipo C, ou seja, o sensor é menor que o sensor da full frame. Logicamente, se é um sensor menor, há menos quantidade de pixels e, logicamente, que a qualidade da imagem é menor. Isto é um fator crop. Nós, com a própria máquina, nós já vamos cropar a imagem. Este tem outra vantagem. Portanto, nós sabemos que estes sensores são menores em 1,5 a 1,6 vezes inferior às full frame. Portanto, isto vai potencializar qualquer objetiva que nós vamos acoplar à câmara. Imaginemos que nós temos uma objetiva de 300 com este tipo de máquina. 300 vezes 1,5 já nos vai dar uma distância focal de 400 e tal. Isto é muito bom. Agora, a proximidade, aumento da distância focal, não quer dizer melhor qualidade, porque o sensor é mais pequeno. Portanto, vai aumentar o índice de ruído. Agora, tem aqui uma coisa muito simpática, que elas são, logicamente, com um preço inferior às full frame. Estas máquinas são muito utilizadas, é muito agradável nós conseguirmos chegar à ave, não é? com a mesma lente que temos. Mas temos que ter cuidado, porque a qualidade não é tão boa, seguramente, como as full frame. Para ter uma ideia, isto é assim,
Portanto, este é o tamanho de uma full frame, vejam o tamanho, é idêntico ao 35 mm, aqui na máquina é assim, a outra é muito mais pequeno, portanto, logicamente, aquele sensor tem que ser sempre melhor que este, não é? E o sensor é, sem dúvida, o mais importante das câmaras. Aqui o ângulo de visão de uma full frame e o ângulo de visão de uma APS tipo C, reduzido, não é? Na fotografia ainda temos mais ideia como é, portanto, de uma full frame nós temos esta foto toda, aqui temos-la cropada. Pronto, olha, logicamente que vai aproximar, percebemos bem isso, mas vamos criar ruído, vamos diminuir a qualidade da imagem. Isto é um quadro mais ou menos que juntei tudo, portanto, basicamente é o que eu tive a dizer. Importante é isto, grande sensor, melhor qualidade, full frame, preço. É lógico que as full frame são mais caras que as não full frame, e depois o importante, e por isso elas são muito utilizadas, a não full frame vai potencializar uma lente. Então, agora nós começamos a ver aparecimento no mercado aquelas câmaras eram as câmaras reflex, e reflex porque a construção delas era feita com um espelho, e era esse espelho que transmitia a imagem, e isso ocupava muito espaço. Agora conseguiu-se fazer máquinas sem espelho, são as chamadas mirrorless. O mercado está a evoluir no sentido incrível com estas máquinas. E nós vemos que elas são, logicamente, mais pequenas, não têm o espelho, já vamos ver como é, são mais leves. O visor, em vez de ser um visor óptico, aí esta é a grande diferença. Nas reflexos, nós quando espreitamos pelo visor, nós estamos a ver a imagem real. A imagem que está à frente é a imagem real, independentemente de tudo que nós pomos na máquina. Nesta não. A imagem é transmitida ao sensor e é através do sensor que nós recebemos a imagem. E é um visor eletrónico. Tudo que nós mexemos, abertura, velocidade, escurecer a imagem, é isso que nós estamos a ver. Não é a imagem real, é a imagem que nós queremos. Ou seja, essa imagem que nós vemos é a que nós depois vamos receber na foto. Isto no início faz um bocado de confusão. Depois o disparador é silencioso, não há espelho, o que faz barulho na máquina é o espelho a bater, não é? Aqui não há espelho. Elas, se tiverem um sensor full frame, é fantástico, não é? São muito boas, a qualidade é muito boa. Agora, tem uma desvantagem, a bateria, para já é mais pequena, elas são mais pequenas, e depois, para nós espreitarmos pelo sensor eletrónico, elas têm que estar sempre ligadas. Estas baterias, neste momento, entre 200 e 400 fotos. Isto é muito pouco, não é? Depois há aqui outras desvantagens, são caras, são muito caras. Nós não temos qualquer experiência com estas máquinas, temos pena, porque pelo que me contam e pelo que eu leio, são máquinas muito boas. A Canon deixou de investir na sua topo de gama, na 1DX, e está a passar a investir só nestas câmaras. Isto é o futuro. Como é isto? Ora, vamos ver aqui, vejam bem, isto é uma câmara reflex, a quantidade, a lente, depois nós temos um espelho, depois é este espelho que direciona o feixe de luz, para e depois temos aqui uma tela, uma lente, um pentaprisma, e aqui é que vamos ver esta imagem aqui no visor. Depois é evidente, quando nós a dispararmos, o espelho baixa e a luz entra e temos aqui o obturador e depois o sensor. Então isto ficou reduzidíssimo. Não é? Temos a lente e mais nada. Entra a luz, obturador, sensor e visor eletrónico. Pronto, isto é a chave, não é? Isto é fantástico realmente como se consegue minimizar tudo isto. E com qualidade, e com imagens de qualidade, desde que o sensor seja full frame. Então, perante isto, o que é que nós podemos pensar para escolher uma máquina fotográfica? Primeiro é a resolução do sensor, é o mais importante. Um sensor com mais de 20 megapixels é um bom sensor. Autofocos rápidos são aves que nós fotografamos em voo, que interagem uma com as outras, que lutam muito pela comida e, portanto, cerca de 10 fotos por segundo. A fiabilidade do obturador, o abrir e fechar do obturador tem que dar 80.000 a 500.000 disparos. Isto é uma loucura, não é? Ninguém tem uma máquina em que o sensor e o obturador já têm 500.000 disparos, não é? Nesta altura já trocou de máquina. É importante pensarmos na tal autonomia das baterias, isto é muito importante.
o tamanho da câmara. Às vezes nós vemos câmaras muito pequeninas e achamos, isto é muito bom, mas depois não conseguimos manusear todos os botões e tudo isso. E depois o preço é muito importante, logicamente, não é? O preço e o que é que queremos fazer, que tipo de fotografia queremos fazer. Ora bem, da câmara nós já temos mais ou menos uma ideia, o que é que vamos escolher, depois temos as objetivas. As objetivas aqui, para este tipo de fotografia, é impensável, apesar de abrigo, a rapina não pode estar muito perto, tem que ter uma certa distância porque ela é muito desconfiada, então temos que ter teleobjetivas, sem dúvida nenhuma a objetiva aconselhada para este tipo de fotografia. Que tipo há? Fixas, distância focal fixa, zoom, em que há uma desmultiplicação da distância, portanto, fixas temos 300, 400, a Canon lançou agora 800, 1200, enfim, zoom 70-200, 100-400, não é? Em que nós podemos começar, por exemplo, 100 ou 400, e isto é muito bom, porque nós temos que pensar que nós sabemos o tamanho da ave, sabemos a distância que ela está ao abrigo, mas atenção, ela vai entrar de asas abertas. E às vezes, com distâncias focais fixas, nós cortamos a ave, não é? Mas se pensarmos aqui qual é a melhor, é evidente que a lente fixa tem sempre melhor qualidade que uma lente zoom. E porquê? Há um sistema óptico. Na zoom há uma desmultiplicação de lentes, não é? Depois, muito importante numa lente, é a abertura dessa lente, é a abertura que essa lente permite. E quanto mais, ou quanto maior for a abertura, e a maior abertura em questão é dado por um número mais pequeno, este 2.8, melhor, mais luz entra na lente. São lentes muito luminosas, são lentes muito boas, evidentemente que uma lente 2.8 fixa tem que ser uma lente cara. Não esquecer do parasol, é muito importante, para impedir aquelas luzes que entram e que estragam um bocado o que nós estamos a fazer. E depois, ou então, tal como a câmara, o que é que nós pensamos para escolher uma objetiva para fotografar as rapinas? Para já, a distância focal, o que é que nos interessa? Sabemos onde está, dizem onde está o abrigo, a distância que está, o que é que nos interessa? É 300, é 500, é 600? Tudo bem. Depois, luminosidade. Quanto mais luminosa for a lente, melhor. Estabilizador. Sem dúvida que nós temos de ter um tripé, mas muitas vezes temos a lente à mão e com o estabilizador melhoramos tudo isso. Sistema de foco rápido, não é? Nós temos que acompanhar a ave voa, interage uma com a outra, enfim, zangam-se muito, não é? A construção tem que ser uma boa construção, com uma boa proteção, muitas vezes é neve, é chuva, não é? E isso estraga a lente. O peso é importante e depois o preço. Isto é sempre assim, não é? O preço logicamente, tem importância. Outro material que nós utilizamos são os teleconversores. E o teleconversor é uma lente que se coloca entre a câmara e a objetiva. E isto para quê? Para aumentar a distância focal. Às vezes, nem a lente que nós temos é uma fixa, por exemplo, e nem é bem a distância que nós queremos, e nós, se pusermos um teleconversor, vamos melhorar. Agora, atenção que há 2 vezes e há 1.4. O teleconversor 2 vezes, e vamos perceber muito bem que este teleconversor tem que a imagem vai perder qualidade e vai perder luz, porque se nós tivermos uma lente que abre a 4, se nós pusermos um teleconversor, 4 × 2, 8, vai abrir a 8, e a 8 pode ser uma lente, pode ser muito escuro, pode não nos servir. 1.4, nós temos os dois, mas é o que utilizamos mais, não é? Não perde tanta qualidade, nem tanta luz. Depois, o tripé é essencial, não é? São câmaras pesadas, lentes pesadas, e, portanto, tripé, e o tripé depende de bons pés, boa estabilidade, o gimbal, cabeça, onde colocamos a lente e, logicamente, a máquina, não é? Isto roda, vertical e horizontal, acompanha a ave em voo, e depois, muitas vezes, é preciso caminhar e tal, o monopé ajuda-nos, ou fotografar em pé com a câmara e com a objetiva, maior estabilidade.
Para as rapinas noturnas, utilizamos um flash externo, evidente, não é? Para muitas vezes essa luz do flash, aumentarmos um pouco a luz e direcionarmos melhor, utilizamos o bitter beamer. Isto faz estas fotos, não é? Portanto, aqui esta Coruja das Torres, outra Coruja das Torres, portanto, esta em voo, esta a chegar ao pouso, uma Coruja do Mato. Obtemos estas fotos, logicamente, com o flash. Ora bem, depois precisamos de um disco, não é? Do disco de memória, não é? Do cartão de memória, e precisamos cada vez mais de maior capacidade e maior rapidez. Imaginemos que às vezes em cada sessão fotográfica, com estas aves, com as aves de rapina, nós chegamos a fazer 3.000 a 4.000 fotos. São fotos em foco contínuo, acompanhar a ave, e portanto convém que o cartão tenha grande capacidade e seja rápido. Atenção, entre cada sessão, não é? Num dia, passamos de um para o outro, guardar sempre, ter o cuidado de guardar num disco externo, porque se nós perdemos um cartão, perdemos uma sessão e às vezes é muito complicado. E depois, tranquilamente, temos o nosso computador e vamos, enfim, editar as imagens. Todas as nossas imagens são editadas, utilizamos o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. A edição de imagem é muito importante. Aqui não há manipulação, é corrigir brilho, corrigir cor, mais escuro, um bocadinho mais claro, mas manipulação, não, isso não se deve fazer. Os ficheiros, nós utilizamos ficheiro RAW, é o ficheiro virgem, é o ficheiro que contém toda a informação, não é? E aí nós podemos mexer em tudo, em todas as características da foto. O ficheiro JPEG é um ficheiro condensado, que já não nos permite tanto manusear esse ficheiro. Ora bem, eu penso que do material é mais ou menos este que nós utilizamos, não é? E então vamos, enfim, alguns tópicos sobre fotografia, porque o material não é tudo, por muito bom que seja, não é? E então, a fotografia, todos nós sabemos que a fotografia é luz. Quando nós pegamos numa imagem, o que é que nós pretendemos? Pretendemos ter essa imagem com luz, com informação em toda a imagem. O branco é branco, tem que ter informação, tem que haver informação nos pretos, e portanto, isto quer dizer que há uma boa exposição. As máquinas têm um modo automático e são elas que fazem aquilo tudo. Está postulado, não se pode, ninguém vai fotografar rapinas com qualidade, com um método do modo automático, e nós utilizamos o modo manual. Há modos de prioridade, eu já vou explicar o que é. Nós habituámos a fotografar em modo manual, pode requerer um pouco mais de atenção, mas nós gostamos mais e cá está, e temos bom resultado, mas isso cada um fará como entender. Então, qual é o mais importante da exposição? São estes 3 parâmetros que aqui estão. Então, muita gente fala nisto, é o triângulo da exposição. E então isto é muito simples, não é? É a abertura, o obturador, perdão, a velocidade ou o tempo e a sensibilidade do sensor, que é o ISO. Portanto, a abertura, isto está na lente, não é? E nós temos a lente, temos grandes aberturas e que vai diminuindo, até podemos ter, fechando a pequenas aberturas. Logicamente, se nós tivermos uma grande abertura, nós temos uma quantidade enorme de luz que passa. Por outro lado, nós temos uma profundidade de campo reduzida. Aqui ao contrário, não é? Muito fechado, temos pouca luz e grande profundidade de campo. Para entender o que é profundidade de campo, às vezes são coisas que não estão muito entendidas, mas é muito fácil. Eu encontrei este esquema que eu acho que é das melhores explicações para a profundidade de campo. Então, profundidade de campo vamos imaginar que nós temos uma grande abertura, 2.8, e o que é a profundidade de campo? Se nós tivermos o objeto focado, tudo o que está entre o objeto e nós, e tudo o que está para trás do objeto, nítido, é profundidade de campo. Agora reparem, 8, então o objeto está focado, portanto, tudo o que está do objeto para lá
e do objeto para trás, nítido, profundidade de campo. Portanto, o que é que nós queremos na fotografia de rapinas? Nós queremos fotografar a rapina e retirá-la do fundo, ou seja, desfocar o fundo. Portanto, interessa-nos uma profundidade de campo pequena, seja uma grande abertura, 4, 5.6, em que nós temos muito pouco distância focada para a frente e para trás. Portanto, perdão, estou a andar ao contrário, ok? Portanto, a abertura vai estar, temos a abertura que é dar-nos a quantidade de luz e a tal profundidade de campo. Agora, temos o obturador. O obturador é aquela membrana que está entre a lente e o sensor. E, portanto, nós temos aqui e abre e fecha conforme nós pomos uma velocidade maior ou menor. Se nós pusermos uma velocidade pequena, portanto, o pequeno estamos para 1/30 do segundo, e essas unidades do segundo, é a divisão do segundo, 1/30 ou mesmo 1 segundo, o obturador está aquele tempo todo aberto, portanto é uma velocidade muito reduzida. O que é que acontece? Todo o movimento da ave, todo o movimento do objeto está a ser transmitido para o sensor. Logicamente que está a ser registado todo o movimento, ele está a ser desfocado, está a ser arrastado. Não é isso que nós pretendemos neste tipo de fotografia. Isto é para as paisagens, para as longas exposições. O que nos interessa aqui é que a ave esteja nítida e congelada, ou perfeitamente focada. Então nós temos que utilizar altas velocidades. Não é? Um para 500, um para 1000, etc. Outro parâmetro importante é a sensibilidade do sensor. A sensibilidade do sensor representa a quantidade de luz que esse sensor é capaz de receber. Se ele for pouco sensível, uma sensibilidade de 100, 200, ele recebe muito pouca luz. Mas nós podemos aumentar e já podemos ir até, sei lá, 50.000, enfim, a sensibilidade do sensor. E ele aí recebe uma grande quantidade de luz. Mas ao receber essa grande quantidade de luz, ele vai criar distorção na imagem, vai criar aquilo que nós chamamos o grão, o ruído, não é? Vai estragar a imagem. É evidente que há muitos programas de edição de imagem que melhoram um pouco isto, mas é sempre muito complicado fotografar com ISOs muito altos. Ora bem, é com esta articulação de abertura, profundidade de campo, velocidade e sensibilidade que nós temos uma boa exposição manual. Ora bem, então, mas nós podemos, e não passa. Ok. Nós temos outros tipos de maneira de fotografar, que são os modos de prioridade. No modo manual, somos nós que fazemos tudo, não deixamos a máquina a fazer nada, mas nós podemos. Eu não quero estar com tanta atenção, eu acho que dou-me muito bem com este modo. Isto é muito simples. Nós imaginemos, neste tipo de fotografia, cá está, nós queremos que o fundo esteja desfocado. Então vamos utilizar o modo, por exemplo, de prioridade à abertura. Nós vamos estabelecer uma abertura, 4, e deixar a máquina fazer o resto. A máquina vai nos dar a velocidade e vai nos dar o ISO. Às vezes temos que limitar o ISO, não são ISOs muito altos. Prioridade à velocidade, igual, limitamos a velocidade e a máquina faz o resto. Mas, enfim, em princípio nós somos sem dúvida mais espertos que a máquina e muitas vezes a máquina não nos dá as coisas como nós queremos. E então, com estas prioridades, o que é que acontece? Damos a abertura, mas a máquina depois ou se engana, ou faz mal as contas, ou mede mal a luz e vai-nos dar imagens que podem estar escuras, não é? Como está aqui esta, sobreexposta ou muito clara, não é? Haver uma sobreexposição. E aqui nós temos lá uma maneira de corrigir essa exposição, que é a compensação da exposição. Se ela estiver muito escura, ela está para aqui, nós pegamos no cursor e chegamos para o lado direito. Se ao contrário, se ela estiver muito clara, nós chegamos para o lado esquerdo. E o neutro está perfeitamente no meio. Temos também histogramas que podemos ver e ver como é que está a imagem. Portanto, neste método de prioridades, temos sempre que ter cuidado e compensar a exposição. E ele não passa ali. Ok? Então, outra maneira de ajudar a máquina é a medição da luz. Nós podemos dizer à máquina como é que nós queremos que ele meça a luz.
Nos nossos casos, nós usamos quase sempre esta. Há vários métodos. A matricial mede toda a cena. Há o ponderado ao centro, que ela vai medir a luz num espaço muito pequenino do centro. Há cada vez ainda mais pequeno, o pontual. Isto é muito bom para retrato, mas para aqui não é? Depois, só a Canon tem este método parcial, que é um bocadinho mais do que o ponderado ao centro. Nós utilizamos quase sempre o matricial. Isto ajuda, ele mede a luz e dá-nos qual é a luz, faz aquelas contas todas dele, os logaritmos e tal, e temos a medição correta da luz. Depois há aqui outra coisa importante, que é a temperatura de cor e o balanço de brancos. O balanço de branco quer dizer que o que é branco, não é? Não há brancos azulados, é branco. E para isso nós temos que tentar fazer como? Para já sabemos que cada fonte de luz tem a sua temperatura, tem o seu valor. Podemos pôr, ou então vamos a estes ícones e procuramos aqui. Ou então, como nós fazemos, o automático. E eu acho que aqui o automático serve perfeitamente. Até porque depois temos os programas de edição de imagem, em que nós, se não gostarmos da cor, se fotografamos em RAW, nós podemos mexer. Uma coisa muito importante nisto tudo é o sistema de focagem. Manual é impensável, que é ao contrário, não é? Nós dificilmente, numa ave que anda de um lado para o outro, que está a comer, não é? Não podemos ir lá focar manualmente. Então, é um foco automático. E a focagem automática é a máquina que é o autofocus, podemos confiar que isto faz muito bem. E há dois tipos, o one shot, e o one shot é utilizado mais para as rapinas noturnas, ou seja, com flash, foca, dispara, ou então, e é o que nós utilizamos, o iServe ou um foco contínuo. Ele foca a ave, acompanha a ave está a comer, anda de um lado para o outro, interage, luta umas com as outras, e nós focamos continuamente. Este iServe é um tipo de foco excelente para este tipo de fotografia da rapina, não é? E fotografia de aves. Aqui, essencialmente, o que muda nisto tudo é o abrigo, não é? Porque nós temos que nos esconder, porque elas dão connosco com a visão que têm. Depois, pontos de foco. Os pontos de foco são importantíssimos, não é? Ou há um ponto de foco, há pontos de foco cruzados e há um grupo de pontos de foco. Cada vez mais, eu tenho ali 24, mas sempre pensava, já vai em 100 e tal, grupos de focos, não é? Que nós podemos selecionar na imagem. Agora, isto é o mais importante na fotografia de aves. Porque enquanto que nós, na fotografia de paisagem, nós focamos e é aquele ponto de foco, aqui não. Nós temos que ter a ave perfeitamente nítida, os olhos perfeitamente nítidos e brilhantes. E isto, o ponto de foco, ou os pontos de foco, têm que acompanhar o que a ave faz. A ave baixa, levanta a cabeça, anda de um lado para o outro, e isto tem que ser acompanhado com os pontos de foco. Isto ganha-se com muita experiência, porque aquilo nós temos que acompanhar a ave e mexer nesses botões. Ora bem, agora vamos dar aqui, é evidente que isto era tudo muito bonito se as condições de luz fossem sempre iguais. Pronto, e nós estabelecíamos, eu quero esta abertura que nos dá profundidade de campo, logicamente tem que ser uma velocidade alta, não é? Porque ela tem que estar focada e o ISO, não quero ISOs muito altos porque estraga a fotografia, mas não. Mas então nós podemos ter este tempo, não é? Ao amanhecer, e agora aqui há alguns exemplos de fotografia para tornar isto um bocadinho mais simpático. E vemos aqui, por exemplo, o amanhecer e o entardecer são luzes muito bonitas, mas é escuro, não é? Até realmente nós temos o nascer o sol, é escuro e, portanto, se nós queremos, por exemplo, esta ave, esta imperial, está em voo, ela tem que ter obrigatoriamente uma velocidade alta, mas queremos-la tirar do fundo, então nós temos de ter uma abertura grande, mas é escuro, temos pouca luz a entrar. ISOs altos. Estas fotografias do amanhecer e do entardecer são fotografadas sempre com ISOs altos. E depois nós tentamos limpar o ISO. E vai até um determinado ponto, não é? Esta Bonelli, por exemplo, ainda mais escuro, não é? Foi apanhada ao fim do dia. Isto é o que nós gostamos mais, é o dia nublado, isto é extraordinário, não é? Porque nós não temos nem sol, nem sombras, não temos luzes diferentes que nos vão estragar a fotografia e temos fundos homogéneos. Este tartarinhão azulado
extraordinariamente bem exposto, sai do fundo, assim como este sensor. E atrás não temos nada, nem luz demais, nada, perfeitamente equilibrado. Agora, o que é que nos acontece? Às vezes jogamos que a ave vem cedo, ou que vem a 1 hora de jeito, não é? E a ave chega ao meio-dia. E, por exemplo, se chega ao meio-dia, num dia, no verão, isso é terrível, não é? Porque a luz do meio-dia é uma luz fortíssima, é uma luz que queima, e então se a for esbranquiçada, é muito complicado aqui, não é? Aqui nós temos que reduzir o ISO, nós temos que fechar, mas se fechamos nós não temos o fundo desfocado, temos que aumentar a velocidade, não é? Portanto, é este jogo que torna isto realmente muito giro, não é? E, portanto, é impensável, mas nós não podemos dizer, não pode vir àquela hora, não é? Portanto, é saber trabalhar bem com estes parâmetros da exposição. O contraluz também, por exemplo, este pigargo, que nós tivemos lá desde madrugada, lembrou-se de aparecer na altura em que nós já tínhamos o sol virado para nós e ele um contraluz. E, portanto, muito cuidado, porque aqui se nós fecharmos, se aumentarmos a velocidade, nós podemos criar silhuetas. Também engraçado, mas não é isso que nós pretendemos. Mas podemos tirar partido com isso, aqui com o reflexo do sol. Logicamente que para as rapinas noturnas, a luz artificial é isto que cria, não é? Este bufo e esta, por exemplo, coruja das torres, que é captada em voo, não é? Mas isto é com flashes e luz artificial, essencialmente. Ora bem, estou quase a acabar. Portanto, é importante na fotografia, nós quando olhamos para uma fotografia, ela tem que nos criar alguma sensação, ou boa ou má, e para isso há determinadas regras. Muitas vezes nós achamos que essas regras não servem para nada, e estas são as regras que nós lemos nos livros de fotografia. Mas que se nós pensarmos e se nós formos ver, se calhar estas regras, se as cumprirmos, vão criar fotos, vão criar imagens muito mais apelativas. E às vezes nós estamos a fazer leitura de uma imagem, gostamos desta imagem, mas não percebemos muito bem porque é que gostamos dela. Então vamos passar rapidamente com isto, tudo com exemplos fotográficos. Ora bem, regra dos terços, esta é a primeira. Toda a gente conhece a regra dos terços, não é? Dividimos a tela em 2 linhas horizontais, 2 verticais, e sabemos que o objeto, neste caso, a ave, colocada no terço da foto, é o melhor. E nós vemos este peregrino, nós olhamos para ele e olhamos imediatamente para o peregrino, para os olhos do peregrino. E se nós formos ver, os olhos do peregrino estão também no terço da imagem. Aqui, o que é que nós olharmos para esta imagem, a nossa leitura primeiro? Para onde é que olhamos primeiro? Para as garras. Porquê? Se formos ver, cá está, ela está no texto da imagem. Isto não é obrigatório. As pessoas podem nem gostar e cortar estas regras, mas o que é certo é que às vezes aparece isto e tornam as imagens melhores. A direção, isto é outro tipo, engraçado. A direção, estes grifos estão todos a olhar para a mesma direção. Estas calçadas estão cada uma para a sua direção. Mas isto, nós acompanhamos o olhar. Portanto, é outra regra que, enfim, muito bom. É bom nós pegarmos numa imagem e acharmos que a imagem não nos provoca má sensação. Imagens desequilibradas são imagens que nós não gostamos. Há qualquer coisa ali que nós não gostamos na imagem. Por exemplo, estamos a ver aqui nestes tartaranhões ruivos dos paúis que estão em luta, mas há uma grande, um maior que o outro, mas o outro está em fuga e isto equilibra a imagem. O mesmo para estas calçadas que estão convergentes na imagem, são imagens equilibradas. Eu acho, evidente, não é? Depois, há sem dúvida o tal terço da imagem, mas nós podemos enquadrar de outra maneira, isto vai da nossa sensibilidade. Um tartaranhão que está a vir para nós, se ficar enquadrado na imagem, fica bem. Este imperial que está a ralhar connosco também, este gavião olho no olho para nós, fica muito bem enquadrado no centro, assim como este britânico parece estar em prece, enfim, acho que ficam bem enquadrados. É outra regra, mas que nós vamos ver e na verdade fica bem. A simetria
é muito fácil em paisagem criar simetrias, basta haver um lago, um rio, seja espelhado, enfim, e fazemos essas simetrias. Aqui nós vamos procurá-las, e nós estamos no abrigo, estamos atentos, não é? E, como acontece aqui, por exemplo, com estes milhares pretos que se cruzaram, formam imagens engraçadas, ou nestes grifos, que parecem perfeitamente gêmeos, estão os dois iguais, um olhar para cada lado, mas eles são muito parecidos. Nós só vemos que eles não são bem iguais porque um é um juvenil e o outro é um adulto. Depois, elementos ímpares, isto também é outra regra. É melhor uma imagem com um elemento ímpar do que par ou quatro. Pronto. E então, vamos ver aqui, vamos estes peneirais das torres, muito juntinhos, eles são realmente muito bonitos, muito engraçados, não é? Para além de serem elementos ímpares, eles estão na diagonal da imagem. Isto cria uma força nesta imagem. Depois, o espaço negativo corresponde muitas vezes ao chamado minimalismo, o que é menos é mais, ou seja, é a ave, e tudo o resto, todo aquele grande espaço é um espaço negativo, não é? Isto cria imagens também muito engraçadas. A tal profundidade de campo, este elemento está focado, muito pouco focado aqui, muito pouco atrás. Logicamente que uma ave que esteja atrás, este grifo que está atrás, não pode estar nunca nítido. Depois, ação e movimento. Isto é o que nós mais queremos, é o que nós mais gostamos de apanhar. Estes pigargos em luta, aqui estes dois abutres pretos em luta, estas calçadas em que nós vemos que a fêmea não achou graça nenhuma que o macho tivesse chegado e lutasse pelo alimento, a imponência deste grifo, todas estas imagens que criam movimento. Estes tartaranhões ruivos dos paús a lutar, eles são muito resilientes. O close-up, outra regra, e nós estamos próximos relativamente, e podemos fazer isto, podemos fazer imagens de retrato bonitas, neste grifo, neste boto preto, e esta jovem de Bonelli. Outra regra é a escala. Nós mostramos a leitura de uma imagem, nós temos um objeto ou temos uma ave, nós não sabemos o tamanho da ave se não a conhecermos. Se tivermos uma coisa neste género, nós podemos saber qual é o tamanho da calçada escura, neste caso, e daquele picanço barreteiro. E a Paula vai contar esta história, que foi engraçado que nos aconteceu. Depois, aqui, estas são fotos que contam histórias, ou fotos com tipo reportagem. Também podemos fazer isto com as rapinas, e com qualquer tipo de ave. Ora bem, por exemplo, o quebra-ossos, ele alimenta-se de ossos e degluta ossos inteiros. Aqui está, e nós podemos mostrar isso. Nós temos aqui uma águia a levar uma cobra ao seu filhote. É uma águia cobreira, por isso ela se chama cobreira. Qual é a leitura que nós fazemos, por exemplo, desta imagem? Nós temos aqui um abutre preto e uma raposa. Provavelmente o abutre preto estaria muito bem a comer, chegou a raposa e cria este movimento, ele correu com ele. O mesmo acontece aqui, estas Bonelli, o casal, em que o macho esperou calmamente que a fêmea comesse. Este é o mesmo género. Vemos o macho do calçada que chegou primeiro, mas logo a seguir chegou a fêmea e não achou graça nenhuma, ele também não, mas garanto-vos que ele foi embora e quem ficou a comer foi a fêmea. Ou então o peneireiro das torres, que leva o gafanhoto, não é? Ou o seu filhote, ou a fêmea, não me recordo em que altura foi registada esta foto, ou então uma cópula de peneireiros, e aqui vêm, na verdade, nidificar o nosso país. Do ponto de vista, o que é que nós pretendemos? A ave ao nosso nível. São as imagens mais bonitas. Aqui está esta calçada, este preto. Aqui diferente, reparem, nós estamos sobre a ave, nós estamos em supremacia perante a ave, não fica tão bem. Este aqui, o picado, isto não é estranho, não é? Nós estamos acima da ave, este não é tão bom. Este sim, contrapicado, não é? Nós fotografamos para o ar, a ave está em voo e é um contrapicado. São regras, mas isto... Depois, a proporção e o formato. Há formato horizontal e vertical. Depende da sensibilidade de cada um.
Agora, evidentemente que nós não podemos cortar esta ave nesta imagem em formato vertical. Esta sim, é vertical, portanto temos aqui este milhafo real nesta posição e este cinzento que fica melhor neste formato. Para terminar, a proporção mais fisiológica disto tudo é igual à do nosso sensor, e o nosso sensor é 2x3, não é? É o tal 35 milímetros. Portanto, neste formato fica melhor de qualquer outro, mas isso depende da sensibilidade de cada um, e a prova está aqui, não é? Temos aqui um corte em quadrado, 1:1, e temos aqui uma cópula de grifos que eu acho que fica melhor assim. Retirei tudo e é a única imagem que nós temos. Ok? E, portanto, o importante disto tudo, eu acho que é gostar de fotografar e de fotografia, e depois, muito importante, é gostar e sabermos respeitar. O mais importante é respeitar as aves. Ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Gonçalo, pelo convite que nos fez para partilharmos um pouco da nossa experiência na fotografia de aves, nomeadamente na fotografia de aves de rapina. Portanto, é um hobby que nós temos já há uns anos e que o fazemos com muito prazer. Vou fazer inicialmente uma pequena introdução e depois vou mostrar algumas das situações engraçadas, curiosas que aconteceram, portanto, durante as nossas saídas fotográficas. Durante todo este tempo, nós conhecemos muita gente, viajamos muito, fazemos muitos amigos e, fundamentalmente, aprendemos muito. Toda esta troca de experiências é bastante enriquecedora. Eu vou começar por mostrar o local onde fotografar, o material que utilizamos e os tipos de abrigo. A maior parte das nossas fotografias, todas as nossas fotografias foram tiradas em abrigos fotográficos. E devido à pouca existência de abrigos fotográficos no nosso país, grande parte das nossas fotografias foram tiradas de aves de rapina, foram tiradas em Espanha. Aqui no mapa nós vemos que a diferença entre Portugal, em relação aos abrigos, em relação à Espanha, cada balão vermelho corresponde a um local onde existe um abrigo fotográfico. Não todos totalmente vocacionados para as aves de rapina, mas grande parte deles mesmo para aves de rapina e não só. Portanto, eles são microempresas em que temos os abrigos e têm todo um alojamento associado, pronto, muito diferente. Também fomos fotografar a Não Passou, fomos fotografar a Polónia, tentar fotografar o pigargo. E apenas no nosso país, no que diz respeito a aves de rapina, conseguimos, a nível do Douro Internacional, fotografar a águia real e a águia de Bonelli. Na Faia Brava, no Val do Coa, conseguimos fotografar o zabutre, o boto preto, o grifo e o britango, na altura, portanto, como é uma ave estival, na altura em que ele chega. Em relação aos peneireiros das Torres em Castro Verde, no Val Gonçalinho da LPN, nós conseguimos fotografar o peneireiro das Torres, mas em nenhuma das nossas fotografias destas aves de rapina foi tirada em nenhum destes locais, na medida em que é muito difícil conseguirmos, há sempre impedimento para que as fotografias sejam feitas, cá no nosso país. Como sabemos, portanto, a qualidade da foto, para termos uma boa foto, já foi um bocadinho, está tudo referenciado por Ana, mas depende do material que nós utilizamos, da técnica fotográfica e, importante, da proximidade às aves, que nós só conseguimos através da utilização dos abrigos fotográficos. Em relação ao material utilizado, que nós utilizamos desde a câmara, as diferentes teleobjetivas, o flash só utilizamos, portanto, para a fotografia de aves de rapina noturnas e utilizamos sempre o tripé. Aqui um pouco do nosso material, portanto, as diferentes teleobjetivas, desde uma teleobjetiva de 600 milímetros, passando por até a 70-200, os teleconversores que a Ana falou, em que normalmente nós utilizamos 1.4, o nosso tripé, com a cabeça do tripé com o gimbal, em que conseguimos fazer a movimentação, pronto, acompanhar a ave no sentido horizontal e no vertical. E agora, em relação, portanto, para a proximidade das aves, nós temos que utilizar os abrigos fotográficos. Como nós sabemos, as aves de rapina têm uma excelente visão, uma excelente audição, são extremamente desconfiadas. Portanto, para as tentarmos fotografar, a única maneira é recorrermos aos abrigos fotográficos.
Estes abrigos são seguros, normalmente são abrigos que estão neste local durante muitos anos, muito tempo, estão de uma maneira geral integrados no meio envolvente, portanto não destoam, e como estão durante muito tempo, as aves andam ali à volta, perfeitamente tranquilas, não corresponde a qualquer ameaça à ave. Dentro dos... e uma coisa que eu me esqueci de dizer, que existem vários, uns mais cómodos, outros menos cómodos, uns maiores, outros menores, e de uma das nossas escolhas para a utilização dos abrigos fotográficos é que, dentro do abrigo, primeiro que tudo, tentamos a utilização do abrigo de melhorar a qualidade fotográfica, tentar uma melhor fotografia. E, por outro lado, há uma melhor utilização de todo o nosso material. Portanto, conseguimos manusear o nosso material com mais cuidado e mais tranquilamente. Por outro lado, temos a oportunidade, quando estamos, de visualizar a ave, o comportamento, a hierarquia, toda a interação, todas as características, elas estão perfeitamente tranquilas, portanto, nós, como não constitui qualquer ameaça, muitas vezes elas acabam de se alimentar e permanecem ali durante muito tempo, até se irem embora, portanto, e depois só delas se irem embora, é que nós também podemos sair. É engraçado uma situação que nos aconteceu, portanto, com um dia que fomos fotografar a águia de Bonelli, uma juvenil de águia juvenil do primeiro ano, em que a ave comeu, portanto, comeu tranquilamente, depois teve mais de uma hora, esteve tranquilamente, fez a higiene das penas, do bico, das unhas, sacudiu-se, descansou, teve mais de uma hora, que foi muito bom para nós, portanto, obviamente, conseguimos tirar uma série de fotografias, mas, no entanto, também nos atrasou a saída do abrigo, na medida em que, depois da ave sair, depois das aves irem embora, nós ainda permanecemos durante um bom bocado dentro do abrigo e depois é que saímos. Como todos também sabemos, na maior parte dos abrigos fotográficos estão associados a alimentadores, portanto, as aves descem porque sabem que têm alimento. Isto é bastante importante nas alturas em de maior escassez alimentar, fundamentalmente no inverno. Portanto, quando há menos alimento, portanto, é uma maneira de ajudar, pelo menos, a alimentação das aves nas alturas de maior escassez. Dentro dos abrigos fotográficos existentes, há os abrigos fotográficos, há os portáteis, há os fixos. Para as aves de rapina, nós não utilizamos de uma maneira geral os portáteis, mas sim os abrigos fixos. Utilizamos os portáteis para fotografar só duas aves, no caso do peneireiro cinzento e o caso do peneireiro comum. De resto, não há mais nenhuma situação a utilizarmos. Utilizamos sim os abrigos fixos. Este é o exemplo de um abrigo fixo. Portanto, são abrigos que estão no local durante permanecem no local longas temporadas, são feitos de maneira a proteger do frio, do calor, as aves estão ali, como o abrigo já ali está durante muito tempo, elas não sentem qualquer ameaça, são mais cómodos, são mais cómodos e podemos lá estar durante mais tempo. Importante no caso do abrigo fixo é a presença do cristal espia, que é o que nós aqui vemos. Em que é que consiste? Através com o cristal nós conseguimos ver e fotografar a ave sem sermos vistos. Portanto, nós conseguimos ver e a ave não nos consegue ver a nós. E é engraçado que muitas vezes, como eu já disse, eles não têm qualquer medo, isto acontece muito com os abutres, com o abutre preto e com o grifo, eles aproximam-se do abrigo e, como veem a imagem deles refletida no cristal, muitas vezes interagem com o abrigo e estão ali tranquilamente, sem qualquer problema. Estes abrigos podem ir dos mais cómodos, em que temos aquecimento, casa de banho e cadeiras muito mais cómodas, aos abrigos mais simples, que são aqueles que normalmente onde nós estamos pouco tempo. São construídos de vários materiais, madeira, tela, pedra, alguns de metal. Este é o caso de um abrigo feito em madeira o cristal é que nós utilizamos para fotografar os grifos. Dar o exemplo aqui de outro abrigo fixo. Este aqui são 3 abrigos que estão juntos, feitos em madeira, aqui desse o cristal, em que utilizamos para várias aves, nomeadamente tartaranhões, até o açor também que fotografámos,
e numa das vezes tivemos a sorte de baixar para comer, para se alimentar, um xadrez escuro de águia imperial. Outro tipo de abrigo fixo, em madeira, aqui este rente ao solo, abaixo do solo, estes abrigos que são muito bons porque nós ficamos ao nível da ave. Portanto, são bons para fotografar quando as aves fazem voos rasantes e também quando chegam e, portanto, a poisar, portanto, dão fotografias engraçadas, como o caso, na nossa opinião, desta fêmea de tartaranhão ruivo dos paúis. Também existem abrigos fixos, continuando nos fixos, portanto, em metal, como vemos está aqui, o cristal vê-se ali, e que está perfeitamente integrado no meio envolvente, portanto, quase que nem se distingue, não destoa. Neste utilizamos para fotografar esta águia calçada de forma escura. Isto tudo os abrigos na parte exterior. Dentro do interior, como já disse, há abrigos muito simples, que naqueles em que estamos muito pouco tempo, e simplesmente temos as cadeiras, que normalmente são cómodas, mas há outros em que nós permanecemos muitas horas. Este é o caso, este foi o abrigo que foi utilizado quando fomos fotografar os pigargos, em que tivemos mais de 12 horas dentro do abrigo. Portanto, são abrigos muito mais cómodos, desde as cadeiras, tudo é mais cómodo. Nós, como estava muito frio, as temperaturas rondavam os 0 graus, nós tínhamos aquecimento, tínhamos a casa de banho, portanto, um abrigo com outras comodidades. Este aqui é ainda melhor, porque neste, além de toda a comodidade, tínhamos luz, o aquecimento, a casa de banho sempre, e tínhamos a oportunidade de dormir, de tal maneira que portanto, antes do nascer do sol, já lá estávamos para fotografar as aves. Num dia normal de fotografia que nós fazemos, portanto, primeiro de tudo, levantar de madrugada, portanto, porque normalmente, no caso das aves de rapina, nós chegamos aos abrigos ainda de noite, tanto no verão muito mais difícil é, mais de madrugada, ainda mais cedo é, e quando lá está, ter muita paciência, porque se há dias que nós chegamos, começa a nascer o sol e a ave desce para comer, há outros dias estamos 4, 5 horas ou mais e ela só depois é que baixa para descer, para comer, e já nos aconteceu várias vezes, estarmos muito tempo e a ave não desceu, não baixou, e nós temos que repetir a sessão, se queremos fotografar aquela ave. Aqui no caso que a Ana já falou em relação à fotografia, neste caso foi quando fomos fotografar este tartaranhão azulado, o que é que aconteceu? Só portanto, entramos de noite, só tinha um bocadinho de luz, portanto ainda estava muito escuro e ela baixou rapidamente, portanto, o que fez com que, com a luz que tínhamos, tivemos que utilizar ISO muito altos, 5000, uma abertura grande e uma velocidade pequenina, portanto, dentro do possível, e mesmo assim, para 160, e a fotografia mesmo assim ainda conseguimos alguma coisa, depois com ajuste, depois com os programas de edição, melhorou um bocadinho. Quando estamos no abrigo não podemos estar, obviamente, à vontade, temos que estar em silêncio, o telemóvel desligado, tudo a falar muito baixinho, a roupa utilizada que utilizamos é uma roupa escura, obviamente para não sermos vistas do lado de fora, não podemos fazer grandes movimentos, nem nós andarmos de um lado para o outro, nem com as teleobjetivas, porque senão as aves veem. E também uma regra, não estar próximo do cristal, porque estando próximo do cristal, as aves veem-nos e pronto, e vão-se embora. E lá se estraga um dia de uma sessão fotográfica. Como todos sabemos, estes abrigos fotográficos estão associados a alimentadores, ou seja, as aves baixam e descem porque sabem que têm ali alimento. Para nossa sorte, portanto, o que é que acontece? A maior parte das aves de rapina que fotografamos estão habituadas a isco morto, pronto. A maior parte delas é uma preocupação que, fundamentalmente em Espanha, eles treinam as aves durante meses e não só, para que a ave comece a descer com o isco morto, porque é muito mais agradável. As 3 aves que nós não conseguimos isso são o bufo real, o falcão peregrino e o gavião da Europa. Portanto, esses não conseguimos. O isco é posto, assim, isto é visto de dentro do abrigo, ou numa pedra, ou num bocado de madeira, num tronco de uma árvore, portanto, é normalmente onde isso é posto.
Dentro do abrigo, este aqui é um dos abrigos mais simples, portanto, em que estivemos poucas horas, de 4, 5 horas, podemos apanhar dias com muito calor, mas podemos apanhar os dias com muito frio. Da nossa experiência destes anos todos, sem dúvida que é muito mais difícil suportar um dia de muito calor do que um dia de frio. O calor é muito difícil de suportar dentro de um abrigo. Depois desta pequena introdução, vou falar um bocadinho, portanto, de algumas das nossas saídas fotográficas e vou começar por falar de uma das saídas que foi, portanto, a Buzéu. Buzéu que é junto nos Pirineus Espanhóis, na Catalunha, portanto, onde existe este projeto. Em que consiste o projeto? O projeto, neste projeto, eles têm a preocupação, e está feito, para o aumento e para a conservação do quebra-ossos. E o que se tem vindo a verificar, dos vários anos que eles têm este projeto, é que tem havido um aumento significativo do número de exemplares. Este projeto é dirigido por Jorge Canute, e o que é que acontece? Ele é obrigado, porque é o contrato que ele tem com as autoridades locais, de uma vez por semana alimentar os abutres, uma área enorme, um alimentador enorme. Todo este alimento é proveniente dos matadores locais e toda a carne que é dada aos abutres é controlada pelas autoridades veterinárias locais. Portanto, tudo feito com muito bem feito. Neste alimentador, obviamente, existem abrigos fotográficos. Existem 3 abrigos fotográficos que nós fomos e onde tivemos durante 3 dias. No primeiro dia, fomos em abril, tentámos ir em abril, na medida que queríamos tentar fotografar todos os abutres existentes na Península Ibérica, com os 4 abutres. E o conseguimos, portanto, no primeiro dia desceu o abutre preto, mas foi logo seguido por um número muito elevado de grifos, embora os abutres pretos tenham alguns exemplares, mas o grifo, um número muito elevado. A seguir veio o quebra-ossos, vários, em várias plumagens e idades, e por último tivemos a sorte de vir um casal de britânico. Isto no primeiro dia foi assim, no segundo dia não foi muito diferente, portanto a hierarquia foi semelhante, e no terceiro dia, como só a maior parte do que existiam eram ossos, o que fotografámos foi o quebra-ossos, e conseguimos fotografar o quebra-ossos, tivemos a sorte de o fotografar em diferentes plumagens e diferentes idades, desde, portanto, o quebra-ossos juvenil de 1 ano, passando por os de 1 a 3 anos, aqui um subadulto de 2, 4, 6 anos, e aqui um adulto de 7 anos, em que vemos aqui a barbicha, aqui o colar preto, este tom esbranquiçado, a íris muito clarinha, depois o tom da esclera vermelho, que é típico do quebra-ossos. Em relação ao quebra-ossos, uma curiosidade engraçada que soubemos lá, portanto, o quebra-ossos naturalmente são esbranquiçados, como se viu na imagem anterior, não são alaranjados. O que é que acontece? Nesta altura, portanto foi em abril, eles vão tomar banho em águas ricas em ferro. Águas ricas em ferro que depois dá-lhes este tom alaranjado. Neste caso aqui, nós conseguimos ver que ele, até para estar todo sujo, todo se ter estado a tomar banho, portanto ficam com este tom mesmo muito alaranjado. Alguns eram mesmo muito laranja. Ficam bonitos, mas mesmo muito alaranjados. Qual a explicação? Foi-nos dito que poderia ser por uma questão de hierarquia, quanto mais alaranjados, mais altos na hierarquia do quebra-ossos. Outros seria por causa para as parasitas e, por último, para tentar impressionar a fêmea. Não nos souberam dizer, não sabiam bem porque eles faziam isto. Outro comportamento engraçado do quebra-ossos, todas as aves, eram juvenis, se fossem juvenis ou fossem adultos, todas as aves têm a preocupação de olhar para ver se vem um inimigo do ar. Mas eles estavam tranquilamente no solo, mas nem sequer se estavam a alimentar. E normal, o que é que acontecia? O quebra-ossos ia sempre poisar em cima do quebra-ossos que estava tranquilamente no solo. Nunca ninguém nos explicou porque era este comportamento, portanto não sabemos porquê. Vou mostrar aqui algumas imagens de situações dos abutres, portanto, de abutre, aqui o preto, isto fomos vendo ao longo dos anos,
se por um lado são inconflituosos e em guerra, por outro lado depois são tornurentos, têm gestos tornurentos, têm a estar, quando olhamos assim um bocado, esta legenda, este aqui está mal, como vê, falhou aqui, foi qualquer coisa que falhou, estar assim assustador, por outro lado, estão tranquilamente deitados, inofensivos. O que aprendemos durante esta nossa estadia em Buzel foi distinguir o abutre jovem do preto, do abutre jovem, do velho, do mais velho. Portanto, o jovem tem as penas à volta do pescoço escuras, enquanto que o mais velho tem estas penas mais brancas. Em relação aos grifos, também vimos, pronto, independentemente deles terem esta área assustador, com esta envergadura, quase 3 metros, e estas patas, esta patorra enorme, por outro lado, em determinadas alturas também não parecem ser um grifo, tem gesto, este de ternura ali a fazer a limpeza das penas, este aqui sozinho a fazer a higiene das penas, e também conseguimos ver que a diferença entre o grifo mais velho e o grifo mais novo. Os mais velhos têm o bico clarinho e os mais velhos o bico escuro. Aqui o britânico também, enquanto anda tranquilamente à procura de alimento, mas também são extremamente conflituosos, também acontece isso, mas com todas as aves. Agora, outra saída fotográfica que nós fizemos foi para fotografar a águia imperial. O que é que nos aconteceu aqui? Nós fomos, como já disse, como todas as águias e todas as aves de rapina, nós vamos de noite, portanto o guia leva-nos mesmo até à porta do abrigo, esperamos tranquilamente do nascer o dia, e quando depois de estarmos um bom bocado, umas horas, um bom bocado à espera, isto íamos fotografar a águia imperial, para uma águia no local onde estava o alimento. Obviamente, quando olhámos, estávamos à espera da águia imperial, e vemos que se trata de uma águia real, de um adulto de águia real. O que aqui, como a Ana disse, é importante nós conhecermos um pouco as aves, porque poderíamos olhar, olha, uma águia, pronto, se não soubéssemos que era uma águia real, portanto, acharíamos que estávamos a fotografar a imperial, e não era. Isto é importante, conhecer as aves. Ela teve durante uns bons minutos a alimentar-se, de repente sobre os céus começa a aparecer um juvenil este também de águia real. Esse juvenil tratou de baixar, tratou de espantar o adulto da águia real, e esteve ali durante uns minutos a alimentar nesta posição de proteção do alimento, comeu um bocadinho, mas depois começaram a sobrevoar, portanto, as donas do território, primeiro uma delas, e depois baixou o casal de águia imperial, da águia imperial, portanto, que era o território deles. Isto é engraçado, já não é a primeira vez que nos acontece, que, como todos nós sabemos, as águias, como todas cada uma tem o seu território, fundamentalmente a águia real, a águia imperial têm territórios diferentes, e normalmente, portanto, não se cruzam os territórios. Já não é a primeira vez, não foi só uma vez nem duas, que nós fomos para fotografar a águia imperial, e houve sempre ou a águia real, o adulto, ou um juvenil de águia real, no território da águia imperial. Outra situação que é engraçado, que fomos aprendendo ao longo do tempo, com os juvenis de águia imperial, neste caso aqui, estes dois juvenis, nós deparámos que eles nunca, de todos os anos que andámos a fotografar, estes juvenis e os outros, o xadrez escuro, o xadrez claro, nunca nos apareceram isoladamente, nem nunca nos apareceram nos territórios dos adultos, dos progenitores. Apareciam-nos sempre, neste caso associado a um grupo de abutres pretos, do abutre preto. Este aqui também está aqui neste cantinho, portanto, com um bando de grifos, que portanto primeiro não os deixaram alimentar, não deixou alimentar, espantaram para nosso mal. Este xadrez, esta águia imperial, xadrez claro, nós estávamos a fotografar abutre preto e o grifo comum, e de repente começámos a ver uma águia a aparecer, que baixou, e depois vimos que era uma águia imperial, que neste caso um xadrez claro.
Neste caso aqui foi também uma imperial, xadrez escuro, já tinha mostrado atrás, a imagem, a fotografia, em que esta pousou no território da águia de Bonelli, depois hoje teve um bocadinho, mas a águia de Bonelli rapidamente espantou e não lhe deu a oportunidade de se alimentar. Outra das nossas saídas fotográficas foi para fotografar a águia cobreira. Como todos nós sabemos, portanto, a águia cobreira é uma águia difícil de fotografar, é fundamental, em abrigo. Todas as fotografias que nós tínhamos até agora eram fotografias que nós conseguíamos, ou estávamos num abrigo a fotografar uma águia e de repente víamos uma águia cobreira ao longe, ou em cima de uma árvore, ou num poste muito ao longe e muito alto, ou às vezes apanhávamos, conseguimos fotografá-la em voo. O ano passado fomos contactadas por um fotógrafo espanhol, que é nosso amigo, onde costumamos ir, se queríamos fotografar uma águia cobreira em abrigo, mas tínhamos que ir nesse dia, ou no dia seguinte ou 2 dias depois, não podíamos demorar muito, porque era um juvenil que mais dia menos dia já estava a ensaiar os primeiros voos e não tardaria a ir-se embora. Logicamente que fomos, foi uma experiência espetacular. Fomos, como é lógico, fomos de noite. Quando entramos no abrigo, portanto, não sabíamos onde é que era, não sabíamos onde era o ninho. O guia só nos disse mais ou menos qual era a árvore onde estava o ninho e aguardámos pelo nascer do dia. E quando começaram as primeiras luzes, começámos a ver o juvenil tranquilo, deitado, começou a levantar, esteve perfeitamente tranquilo. É importante dizer que este abrigo estava posto muito longe. Nós utilizámos aqui uma teleobjetiva de 600 milímetros e mesmo assim a ave a distância era grande. Depois tivemos 1, 2 horas simplesmente só com o juvenil, eis não quando, mas foram 2 horas, ainda não, que nós estivemos à espera e de repente começámos a notar que ela começou a olhar para o céu, começou a olhar fixamente, começou a vocalizar e passado poucos minutos desce um progenitor. Na altura em que o progenitor desceu, vimos que não tinha nada, não trazia nada, mas depois começou a fazer a regurgitação da cobra, de uma cobra. Cobra essa que o juvenil foi ajudando, foi puxando e foi ajudando a tirar. Depois de tirar tudo, o progenitor foi-se embora e ele manteve a cobra, engraçado, manteve a cobra no ninho durante um bocado e só depois é que rapidamente a engoliu e comeu. Depois disso ainda tivemos um bom bocado, obviamente, ela depois daí ensaiou voos, descansou e pronto, depois acabámos por sair. Soubemos que, passado 2 dias, ela abandonou o ninho e tinha ido embora. Uma experiência muito espetacular. Nunca nos tinha acontecido. Outra saída para fotografar a águia de Bonelli. Esta foi uma sessão fotográfica em que nós conseguimos fotografar os adultos e os juvenis desse ano. Deparámos com o quê? Com o seguinte, eles estiveram juntos. Deparámos o quê? Que a fêmea esteve a comer até se fartar, é mesmo o termo, e o macho permaneceu tranquilo, à espera, até a fêmea abandonar o local. Vimos que se tratava da fêmea, por um lado, fundamentalmente porque eles tiveram os dois juntos e de maior envergadura da fêmea, como em todas as aves de rapina. Neste caso aqui dos juvenis, aconteceu o semelhante, esta juvenil começou a alimentar-se, não permitiu que a outra comesse, até defender o alimento, comeu o que quis e só depois é que a outra permitiu que a outra chegasse. Provavelmente ou nasceu primeiro, nasceu uns dias antes, ou então será uma fêmea, é uma fêmea. Aqui também dentro do terreno, outras de águia de Bonelli, também de idades diferentes, esta é uma juvenil, esta mais velha, e nada ainda adultas, mas também a pequenina só comeu depois da mais velha se ter ficado saciada e se ter ido embora. Outra experiência foi com a águia calçada, em que tivemos a sorte de fotografar um par misto, portanto um escuro, o macho de uma forma escura, a fêmea de uma forma clara, e aqui os dois de forma clara. Sabemos que isto aqui, obviamente, que como é muito difícil, nós sabemos aqui que se tratava do macho, que era a forma escura,
e a fêmea forma cara, porque foi o guia que nos disse. E neste caso aqui também a mesma coisa, a fêmea, e uma característica, esta é uma fêmea que já vai sempre ao mesmo território e é conhecida porque, até pelos guias e até já por nós, que não tem uma das unhas. Portanto, esta é a fêmea e aqui o macho, mas ambos de forma clara. Conseguimos também fotografar um juvenil e um adulto de forma escura. A diferença do juvenil é que a íris é um castanho muito escuro, ao contrário do adulto, que é um castanho mais clarinho. Obviamente, uma coisa que nós nunca percebemos, que nós não sabemos e ninguém também não nos explicou, não nos souberam dizer, é que, qual era a razão? Porque, fundamentalmente, nas grandes águias, portanto, a águia imperial, na águia real, na águia de Bonelli, ou na pequena águia, na calçada, qual era a altura em que, havia alturas em que o macho, portanto, e a fêmea conseguiam comer juntos, portanto, não havia qualquer conflito. Havia outras alturas em que o macho, a fêmea comia, até estar, comia o que queria, e o macho, portanto, não se aproximava. Aliás, ele não permitia, a fêmea não permitia. Só quando a fêmea se ia embora é que o macho começava a comer. Não sabíamos qual era a razão, nem em qualquer altura, e também eles também não nos souberam explicar, mas constatávamos isso. Agora, havia alturas em que só o macho descia, porque a fêmea estava no ninho. Aqui trata-se de um búteo que é uma ave comum, portanto, em que se fotografa facilmente. Em grande parte de todos os abrigos em que estivemos, quase todos desciam um búteo. Aqui é mais para mostrar, portanto, conseguimos fotografar várias plumagens diferentes, desde plumagens muito escuras, passando por umas mais claras, e este búteo era mesmo muito clarinho. Só por uma curiosidade. Embora Coimbra, que é a região onde vivemos, seja uma zona onde é um grande núcleo do milhafre preto, um importante núcleo, e os milhafres já se começaram a ver no final de fevereiro aqui pelo céu, a voar. Nós aqui perto não temos qualquer sítio onde se possa tirar uma fotografia que a gente ache que é com qualidade. Portanto, tivemos que nos deslocar para um abrigo fotográfico para o fazer, e assim conseguimos fotografar o milhafre em poisado e este aqui em voo. Este abrigo até esta fotografia em voo foi tirado no abrigo em que está abaixo do solo, para o tentarmos acompanhar no voo mesmo juntinho de rente ao solo. É uma ave mais ou menos fácil de fotografar, ao contrário do milhafre real, que muito difícil. Portanto, são muito rápidos. Normalmente a gente só conseguia fotografias em voo e muito difícil em voo, porque fotografar a ave em voo, tentar acompanhar em voo dentro do abrigo, é muito mais difícil se estivermos fora do abrigo. Portanto, e eles fazem voo picado, um voo rasante ao sol para agarrar o alimento, raramente pousam. Portanto, nós fizemos várias saídas na tentativa de os fotografar, mas era uma boa fotografia, muito difícil. Até que um dia o voo nos fez a vontade, e depois conseguimos, teve durante uns minutos e permitiu que nós nos tirar fotografias com ele poisado. Outra experiência também dos tartaranhões, aqui as fêmeas de tartaranhão Rui dos Paús, raramente estão isoladas, mas para ser sempre em conjunto, são extremamente conflituosos, mesmo não tendo o alimento, é engraçado. Aqui dão imagens engraçadas em termos de luta, quando nos deslocamos para o fotografar. Aqui o Açor, aqui conseguimos fotografar um juvenil e um adulto, o juvenil aqui riscado, o peito riscado, aqui o adulto barrado, a diferença na cor dos olhos, mas isso. E aqui um tipo de fotografia, como a Ana disse há pouco, porque nós que gostamos, tanto em que o tempo está mais ou menos nublado, portanto, mas mesmo assim temos luz para fotografar. Por outro lado, temos uma pequena profundidade de campo. Só temos a ave focada e um bocadinho à frente focado da ave. Para isto nós utilizamos grandes aberturas, para termos uma pequena profundidade de campo. Agora não passou, mas devia passar. Embora, Penareiro das Torres, mais uma saída fotográfica, embora em Portugal exista a possibilidade e temos cá o Penareiro das Torres, é muito difícil termos acesso a qualquer abrigo, portanto é muito complicado. Portanto tivemos que deslocar, neste caso também a Espanha.
Estes abrigos são muito interessantes na medida em que são colocados ao nível dos telhados, portanto nós estamos, é o tipo de fotografia que fica bonita para nós, ficamos ao nível da ave, portanto, e como vemos, e como temos o cristal, e eles não nos veem, sabem que nós não sabem se nós estamos lá, eles estão perfeitamente tranquilos e fazem ter as posições mais engraçadas, desde a limpeza das penas, então, pronto, esta posição olhar para cima, conseguimos apanhar gagrópilas, aqui na limpeza das penas, mais outras situações, aqui com a comida, esta fêmea ali com o gafanhoto, apanhamos as cópulas e depois o resultado das cópulas, estes 2 juvenis pequeninos de Peneireiro das Torres. Dentro destes anitos, de alguns anos só para as aves de rapina, uma coisa engraçada que nós que constatamos é que se fossem grandes rapinas, médias rapinas, na altura da alimentação era engraçado que os corvídeos não as deixavam comer. Portanto, esta juvenil de águia imperial, portanto, na altura que se estava a tentar alimentar-se, estas pegas rabudas tiveram constantemente de volta dela, tanto a inquietaram que houve uma altura que ela saiu, foi mal para nós porque não tivemos a oportunidade de continuar a fotografar. Esta águia real, igual, na altura da alimentação, 2 corvos andaram de volta dela, não a deixar tranquilamente comer tranquila. Este abutre preto já se tinha alimentado, estava tranquilamente, sossegado, à frente do nosso abrigo, e esta pega era engraçado, porque esteve ao pé dele e ele puxando, a implicar com ele e ele puxando as penas, portanto ele estava a ficar um bocado aborrecido. Este pigargo, impossível, não se conseguiu alimentar, os corvos nem o deixaram poisar, portanto os corvos muito conflituosos, muito implicativos. E aqui, como a Ana já há bocado mostrou, esta águia calçada de forma escura esteve durante todo o tempo que se esteve a alimentar, foi bombardeada por 2 picanços barreteiros que, durante todo o tempo que ela lá esteve, elas faziam investidas sobre a ave, mas muito engraçado, mas ela logicamente continuou a alimentar-se e comeu até quando quis e depois foi-se embora. Isto, fotografia, aquilo que nós temos, nossa experiência um bocadinho, é só pôr aqui uma coisa, que a bateria está, peço desculpa, está a dar sinal, do computador, da fotografia de aves de rapina diurnas. Depois, obviamente, temos a parte das aves de rapina noturnas, aqui o bufo real, portanto, que é uma das aves, como já disse inicialmente, em que para fotografarmos houve a necessidade de isco vivo. A sorte é que ele não demora, nós não vemos, portanto, para já é de noite e nós não conseguimos ver, tal coisa da maneira é que nós não vemos, e eles baixam rapidamente e, portanto, o que é para nós é melhor. Embora no caso da Coruja das Torres é fácil fotografar o nosso país, fomos a Alzira, de Vila Franca, a Coruja das Torres, nós queríamos tentar fotografias diferentes, em voo, a poisar, portanto, um bocadinho diferentes das que tínhamos anteriormente, e então recorremos também a um abrigo fotográfico para tentarmos obter uma imagem diferente. O mesmo com a Coruja do Mato, das várias saídas que fizemos conseguimos fotografar a forma acinzentada e a forma arruivada, em sessões diferentes, que nos aconteceu aqui, uma situação curiosa. Portanto, nós sabíamos, portanto, está escuro, obviamente tudo a escuro, como que a luz é pouca iluminação, mas o suficiente para nós sabermos onde ela irá pousar, e nós atentamente estávamos a olhar para o local onde ela iria pousar, onde existia o alimento. Distraímos-nos um bocadinho e quando olhámos, a única coisa que vimos foi a árvore a mexer. Portanto, é um voo, é engraçado, não se ouve rigorosamente nada, não fazem barulho nenhum, é mesmo extremamente, aí é que a gente viu que é verdade mesmo, são extremamente silenciosas, não se o voo, nós não damos por ela. O Mocho Galego é muito fácil de fotografar sem ser em abrigo, mas nós também recorremos a abrigo fotográfico, quer abrigo noturno, aqui deste um adulto, e quer durante o dia. Aqui na fotografia superior um adulto, aqui na fotografia inferior um juvenil.
O Mocho Pequeno de Orelhas, também fomos fotografar em abrigo, de todas estas aves noturnas, de rapina noturnas, foi a que nos deu mais trabalho, que mais nos custou fotografar. Inicialmente, primeiro porque quando íamos para fotografar, as fronteiras estavam fechadas por causa da situação de pandemia. No ano seguinte a mesma coisa, portanto, deve ter sido foi das aves que mais tempo nos demorou para fotografar, mas finalmente conseguimos, depois acabámos por conseguir fotografar. E por último, as duas fotografias, as duas aves de rapina que nós não fotografámos em abrigo, mas sim na Lesíria de Vila Franca, portanto, que era a coruja do Naval e o bufo pequeno. Portanto, e muito obrigada a todos, era isto que eu tinha mais ou menos para dizer. Espero não ter amassado muito.